Olá, meu nome é Tamara Loff de Brito e vou apresentar os resultados da minha pesquisa como bolsista PIBIC CNPq, vinculada ao projeto Educação Infantil e Documentos Legais Curriculares, Conexões com a Pedagogia da Infância. Tenho como orientador o professor Dr. Lorival José Martins Filho e como co-orientador o professor Dr. Altino José Martins Filho. O resumo do projeto. É um projeto investigativo vinculado ao Grupo de Pesquisa Didática e Formação Docente da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele objetiva analisar os documentos legais, DCNEI e BNCC da educação infantil e suas conexões teóricas e metodológicas com a pedagogia da infância. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, documental e interpretativo. Entende-se que o estudo dos documentos curriculares da educação infantil é fundamental na perspectiva de encontrar novas formas de ver as infâncias de nossas crianças, para assim respeitá-las na sua construção histórica e cultural, como categoria geracional, com identidade e estrutura própria, além de fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e formação de professores na universidade e na educação básica. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar os documentos legais, DCNEI e BNCC da educação infantil e suas conexões teóricas e metodológicas com a pedagogia da infância. Os objetivos específicos são apresentar as principais relações da DCNEI com a pedagogia da infância, identificar dimensões da BNCC e do PPP do curso de pedagogia da FAED e UDESC, que convergem com a pedagogia da infância, realizar reflexões teóricas e metodológicas com base nas temáticas sobre currículo e educação infantil, em especial no que se refere às conceituações presentes nos documentos legais, DCNEI e BNCC Educação Infantil, nas interfaces com a pedagogia da infância. Ampliar a produção teórica do grupo de pesquisa didática e formação docente na área da educação infantil. As linhas de pesquisa são formação docente em infância e formação docente e alfabetização. A metodologia utilizada, eu realizei uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e documental, ciente do rigor acadêmico, buscando promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas e o conhecimento teórico já sistematizado na área. Como referencial teórico, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, temos Gimeno Sacristã, Kramer, Martins Filho, Barbosa e o professor Lorival José Martins Filho. Então, as atividades realizadas, a partir do mês de setembro de 2020, eu iniciei minha pesquisa com a revisão bibliográfica e a análise documental. O primeiro artigo foi uma agenda de estudos sobre as crianças e a experiência de viver a infância em um contexto de educação coletiva, que aborda o sistema de comunicação, produção e interpretação das culturas infantis e suas relações sociais. Neste momento, eu cursava a terceira fase do curso de pedagogia e pude relembrar diversos conteúdos aprendidos até então, pensando em como, na nossa cultura, as crianças são vistas como incapazes e em como isso está tão enraizado que não nos toca perceber que no dia a dia as crianças não têm voz. No mês de outubro, o artigo Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Paulo Freire, Docentes em Diálogo, guiou os estudos. Esse artigo tem como ponto inicial a ideia de identificar em que medida as leituras de algumas obras de Paulo Freire contribuem para a prática pedagógica do ensino fundamental, onde pude também refletir acerca da minha formação docente e o meu papel como discente, que quer ser ouvida e convidada a participar das decisões, em sala de aula. Essa sendo uma prática recorrente no curso de pedagogia da FAED e UDESC. Em novembro, o artigo Docência e Formação de Professores, Cenários e Perspectivas trouxe reflexões sobre como o Programa de Residência Pedagógica e o PIBID deveriam fazer parte da formação de todos os alunos do curso de Pedagogia, pois é através de programas como esses que podemos aproximar as teorias da prática docente. Em dezembro, a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão entrou em pauta com o artigo o contexto do ensino, pesquisa e extensão na formação docente na Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Como estudante, me propus a vivenciar intensamente minha formação, onde já fui bolsista da extensão, no programa Olhares, vinculado ao grupo de pesquisa didática e formação docente, e atualmente sou bolsista da pesquisa e voluntária no programa de residência pedagógica, e sei da importância dessa vivência na minha formação como futura docente. Seguindo as revisões bibliográficas, em janeiro, o artigo Formação Docente PIBID, Interface e Desafios guiou os estudos, onde novamente os programas que aproximam os discentes dos cursos de licenciatura das escolas estiveram em pauta. O artigo de fevereiro, Formação de Professores e Diversidade Cultural Religiosa, Licenciaturas em Foco, me fez refletir acerca da diversidade cultural religiosa e de como isso é pouco abordado na minha formação docente, mesmo que nosso estado tenha um povoamento tão diversificado que contribui diretamente para uma diversidade também religiosa. Em março de 2021, meus estudos partiram para a análise documental. Investiguei como a pedagogia da infância aparece na base comum curricular. Em maio, me dediquei à finalização da leitura e análise do livro Educação Infantil e Especificidades da Docência, que acompanhou minha pesquisa até aquele momento e que pude interligar os conhecimentos adquiridos a partir desta leitura com os artigos estudados mês a mês. No mês de junho, descrevi como aparecem os conceitos de educação infantil e de infância no curso de pedagogia da FAED e UDESC, e para isso analisei o último documento disponível, o projeto político-pedagógico do curso, produzido em 2010. Entre julho e agosto de 2021, escrevi e publiquei no Quinto Combalf, em parceria com Fernanda Marreiros e Alba Regina, o artigo A Importância dos Gêneros Textuais e da Literatura no Processo de Interação Social, uma experiência no programa de residência pedagógica. Aqui eu tenho alguns eventos que eu participei em integração com a extensão, que foi o 29º Encontro Estadual de Supervisores Escolares de Santa Catarina, e também como bolsista voluntária da residência pedagógica. Durante a pesquisa, tivemos a parceria com a Associação Brasileira de Alfabetização, que tem como presidente o professor Lorival José Martins Filho. A pedagogia da infância se constitui como um conjunto de fundamentos e ações pedagógicas voltadas às crianças e às infâncias. É uma perspectiva pedagógica nova que surgiu a partir dos estudos sociológicos e antropológicos recentes, conforme os estudos feitos ao longo desses meses durante a pesquisa. A pedagogia da infância entende que toda ação educativa deve considerar os conceitos socioculturais que definem cada criança. Criança essa sujeito de direitos e produtora de culturas junto aos seus pares, e cada infância é vista como uma categoria geracional, social e historicamente construída, que varia conforme gênero, classe, religião e etnia. Como parte da pesquisa, foi realizada uma análise do projeto político-pedagógico do curso de pedagogia da FAED UDESC, que tem como objetivo principal formar docentes para atuar prioritariamente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, que recebam uma sólida fundamentação teórica e metodológica que se baseie na relação teoria e prática, com o intuito de formar profissionais capazes de ter uma atuação crítica e comprometida com a educação básica. O curso de pedagogia possui 44 disciplinas obrigatórias e 3 optativas escolhidas entre as oferecidas. Com a leitura da ementa dessas 44 disciplinas obrigatórias, chama a atenção que somente 5 disciplinas apresentam em sua ementa aprendizados acerca da concepção de infância e as suas singularidades. Por fim, meus agradecimentos. Agradeço ao professor Lorival pela oportunidade de participar dessa pesquisa e também ao professor Altino. Muito obrigada.